Nós estamos falando sobre características de um homem de Deus, pensamentos que tem um homem de Deus, ou o homem espiritual, né? É muito comentado, muito se fala, enfim, prega-se, comenta-se, tem discursos, tem palestras, tem sermões sobre o homem espiritual, o homem santo, o homem de Deus, o profeta, enfim. Essas questões todas, tá tudo certo, né? Mas quando não é verdadeiro, tá tudo errado. Quando isso é falso, quando isso é enganoso, quando isso é persuasivo, ou se faz isso e se diz isso, se declara isso para ter benefício próprio, então tudo se torna falso, né? Eu ouvi uma expressão que eu achei muito legal de um homem de fato de Deus, um homem espiritual, um homem que pensa como Deus pensa. Ele diz que a preocupação prioritária desse homem não é ser feliz, loucura, né? Não, a preocupação prioritária de um homem de Deus é ser santo. E eu achei isso bem interessante, porque um homem de Deus teme a Deus. E não o teme por medo, né? Como muitos servem a Deus por medo. Não, o homem de fato de Deus, o homem espiritual verdadeiro, teme a Deus por amor, porque ele o ama ao Senhor. Nesse assunto sobre características, é um assunto que nós podemos encaixar muito bem o fruto do Espírito, né? A mente de Deus revelada em Jesus, ou por meio de Jesus, ou na pessoa de Jesus. Jesus, na verdade, é a encarnação da mente de Deus, ou da vontade de Deus, ou dos atributos de Deus estavam sobre Jesus. Já falamos sobre algo importante desde o início. Na verdade, eu falei sobre Jesus nascendo numa estrebaria, mas nós podemos voltar um pouco atrás e analisarmos a pessoa que Deus escolheu para gerar Jesus, que foi Maria. Nós sabemos, por mais que a gente não comente isso, nós sabemos que naquela adoração antes da Páscoa, que todo o judeu tinha como obrigação ir ao templo e oferecer algo ao Senhor, é claro que a Bíblia diz que Maria e José ofereceram um pequeno sacrifício, dando-nos a entender que eram pessoas simples ou pobres. Então, essa é uma questão para observar já como Deus realmente se revela e como nós podemos entender um pouco da mente de Deus se observarmos Jesus e a forma que Jesus se comportou, da forma que ele foi gerado, da forma que Jesus ele caminhou entre os seres humanos. Nós vamos aprender muito, porque nós vamos entender, por exemplo, as cartas, as epístolas do apóstolo Paulo, a doutrina bíblica da igreja, como a igreja se formou e sobre a base doutrinária da igreja. Nós vamos entender muitas coisas, gente, e não tem como nós querer justificar algo contrário a isso. Nós vamos entender de fato, de forma concreta e agradável a Deus, a partir de Jesus. Eu costumo dizer que quem não quer interpretar erroneamente as Escrituras não pode desassociar Jesus em nenhum momento, desde o início de Gênesis até o finalzinho de Apocalipse. Jesus tem que ser sempre a pedra fundamental, o ponto central. Tem que ser a questão pontual é Jesus. Então, eu acho isso bem interessante, que um homem de Deus, ele antes de pensar em ser feliz, ele vai pensar em ser santo, para que tudo na sua vida glorifique a Deus. O homem de Deus é como João, ele sai de cena. O homem de Deus é como João Batista, que diz: eu não sou a luz, eis aí a luz. Ele é a luz. Eu não sou o caminho, ele é o caminho. Eu não sou o Messias, eis aí o Messias. E isso tudo é muito interessante. Mas nós estamos diante de situações bastante embaraçosas para nossa mente limitada a interpretar. E aí a facilidade de nós sermos arrastados por doutrinas errôneas, por falácias, por falas, por más conversações,
E aqui eu abro um parênteses. As más conversações não é a forma que nós as interpretamos como palavrões, que não deixa de ser piadas sujas, palavras de baixo nível, claro que é. Mas as más conversações de fato é aquelas que destrói aquilo que é de fato verdadeiro, aquilo que é original, aquilo que mescla, aquilo que é santo, aquilo que torna o santo profano. E isso de verdade é más conversações. Por isso, dentro desse contexto todo, dessa dinâmica toda, nós precisamos de verdade entender que a mente de Deus está na pessoa de Jesus, e Paulo faz realmente uma reflexão profunda quando ele fala aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. E tu vai ver o quê? Primeira manifestação do fruto do Espírito é o quê? Amor. Então o amor é Deus, diz assim a Bíblia, Deus é amor. E quando Jesus vem à Terra, vem na expressão máxima do Criador, que é o amor. E isso se conclui lá no Calvário, gente. Então, por mais que a gente tente buscar meios, propostas, entendimento e compreensões humanas para justificar nossas pautas, se ela está fundamentada no eu, no ego, no homem, é tudo falso, é tudo manipulação, é tudo engano. E nós vamos chegar no final com grande surpresa. E para nós que ministramos e apontamos o caminho, damos direção, damos conselhos, interpretamos as Escrituras, nós carregamos um peso maior. Jesus já disse isso, ninguém queira ser mestre, porque mais duro juízo virá sobre ti. Quantos de nós, talvez, sem entendermos a mente de Deus, sem compreendermos a revelação de fato do amor de Deus em Cristo Jesus, não compreendemos que o fruto do Espírito e suas manifestações é para ser prático na nossa vida, nós vamos chegar no final e Jesus vai dizer para nós, não vos conheço. Não é muito sério isso, não é o início nem o meio. Eu sempre digo, a nossa preocupação em relação à vida cristã, à vida espiritual, é o final dela. Por isso Jesus disse, aquele que for fiel até o fim será salvo. Então, gente, é muito sério isso. Então, nós estamos trabalhando dentro dessa compreensão sobre fruto, atributos, características que Deus revelou para os homens, para nós andarmos nelas, para nós desenvolvê-las em nosso ser, para nós nos tornarmos parecidos com Cristo, como disse o apóstolo Paulo, e ter a mente de Cristo, gente. O Evangelho é uma proposta única. Não tem emendas no Evangelho, como não tem outro Evangelho. E este Evangelho está revelado na própria pessoa de Jesus. Ou seja, a mente de Deus está encarnada na pessoa de Jesus. Se nós queremos compreender a mente de Deus, nós a compreenderemos se nós entendemos que o Espírito Santo veio justamente para isso. Nós, nos nossos dias, nos dias de Jesus, os discípulos e as pessoas da sua era o viram com seus olhos físicos e até o tocaram, ouviram as suas palavras, conviveram e andaram com ele. Mas nós não. Nós agimos e vivemos por fé. E essa fé é aquela fé que o Espírito Santo gera em nosso coração. E esta fé revela a mente e a vontade de Deus. Se nós não compreendemos a mente de Deus, é porque a fé não está de fato atuando em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, tu vai olhar para o Sermão do Monte. Eu gosto dessa palavra, pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Falência total da tua e da minha moral. Falência. Eu sou necessitado, eu sou carente, eu preciso, Deus é indispensável na minha vida, porque eu sou moralmente perdido, corrupto, eu sou maléfico na minha moral sem Deus. Pobre de espírito, carece totalmente do Senhor. Agora você e eu podemos analisar pessoas que se ensoberbecem, se inflamam, ficam estupefados de orgulho nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas posturas, nas suas falas.
eles são ditadores, eles mandam, eles ordenam, eles se servem, querem ser servidos, gente. Não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com ser pobre de espírito. E Jesus vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. Aquele totalmente isento de moral humana, de justiça própria, de amor próprio. Ele entende claramente que ele é extremamente necessitado. Esse é o pobre de espírito, que Jesus chama de bem-aventurado. Então nós estamos para compreender esse assunto profundo e nós vamos longe nessa questão. Por exemplo, como é que eu vou entender, por exemplo, bem-aventurados que choram, em que nível está esse choro? Que tipo de choro que me torna bem-aventurado ou uma pessoa bem realizada e feliz? Porque eu choro? Em que nível é esse choro na palavra de Jesus, no ensinamento de Jesus? Que choro é esse que me faz ser bem-aventurado? Então, se nós não temos em nós um choro de arrependimento por entender que moralmente nós estamos destituídos, e eu vou reconhecer isso, e sou extremamente necessitado da graça de Deus, eu associo esse reconhecimento de pobre de espírito ao choro de arrependimento, ao choro de necessidade de Deus, necessidade da sua graça. E eu vou me tornando bem-aventurado. Paulo diz que aquele que é triste, se entristece, segundo o Espírito, ele alcança a graça de Deus. A tristeza, segundo o Espírito, produz arrependimento. Tristeza, segundo o Espírito. Eu sou um homem espiritual, o Espírito Santo me faz entender que eu sou moralmente destruído ou destituído. E vai me levar para um lugar de graça. A graça é para os humildes. E esta graça atuando na minha vida vai me mostrar a justiça de Deus. Jesus me justificou no Calvário. É um negócio excepcional. Nunca, jamais, dentro dessa compreensão revelada pelo Espírito, haverá soberba, haverá orgulho, haverá vaidades fúteis. Não haverá. Haverá um sentimento puro e genuíno, porque o homem se torna espiritual, ele começa a desenvolver os atributos do Senhor, que Paulo relaciona muito bem no fruto do Espírito. Então nós temos uma carta magna, nós temos uma orientação, nós temos aonde nos baseamos e aonde nós podemos seguir tranquilos e firmes. Mas o que eu vou dizer agora? Eu não quero o meu eu, a minha vontade própria, a minha natureza humana, não quer compreender as coisas do Espírito. Ela luta. Aí nós temos uma graça atuando em nossas vidas. Nós temos as Escrituras, nós temos o Espírito Santo e eu quero o Espírito Santo. Por isso eu vou de novo repetir que é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É necessário. Nós jamais vamos compreender a vontade de Deus. Teoricamente, nós podemos compreender estudando, compreendendo, ligando uma coisa a outra, clicando uma coisa na outra, né, fazendo as junções que são necessárias. Mas, gente, compreender de fato e de realidade, de realismo espiritual, é por meio do Santo Espírito. E isso realmente vai fazer toda a diferença. Então, por exemplo, eu digo assim uma frase. O homem de Deus tem como prioridade a santidade e não a felicidade. Eu não vou, jamais, a minha natureza humana vai compreender uma frase dessa. Mas quando o Espírito Santo age, quando ele revela de fato a mente de Deus a nós, isso aí fica fácil de compreender, certo? Então nós vamos para... Se nós fizermos um paralelo entre o Sermão da Montanha e as características do Espírito, ou o fruto do Espírito, nós vamos notar que são 9 bem-aventuranças. E nós vamos notar que são 9 manifestações do fruto do Espírito. Então, o apóstolo Paulo não desassocia, bem pelo contrário, ele clica a relação do fruto do Espírito com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. É um conteúdo extraordinário para nós realmente crescermos, como disse o apóstolo Pedro, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos em frente até o
próximo vídeo.